E aí, pessoal do nono ano do Liceu Paulo Freire, beleza? Saudade aí da turma junto, viu? Mas, enquanto não podemos nos reunir, a gente vai ensinar à distância e fazer um esforço aqui possível para que isso chegue bem a vocês. Vocês aí também do outro lado, precisa fazer um esforço ainda mais para se organizar em rotina, né? Para organizar o seu estudo, tá? E acompanhar as aulas. Lembrando que essa primeira semana é uma semana de revisão. Então, a aula 1, que seria de quinta-feira, eu vou fazer uma revisão da última coisa que a gente viu ainda presencial. E a aula 2, eu vou corrigir o exercício que eu passei na última semana de março, tá? Ainda online, ok? Então, o tema dessa aula eu já cansei de falar. Acho que tivemos 5 aulas, né? Eu até extrapolei um pouco, falei de outras coisas, que é sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, eu falei o contexto antes, depois o contexto na época, depois o que aquilo trouxe de consequência. Então, essa primeira aula serve para você se organizar, para você pegar um gancho, tá? Essa semana, para você se situar aí no seu espaço, para semana que vem a gente começar as matérias novas, né? Então você pega o seu caderno e apenas veja o resumo, quem fez, quem imprimiu, né? Pega lá, acompanha. Quem não tem nada, aproveita e já faz. Amanhã a gente faz os exercícios, tá? Então, encontre a sua rotina, o seu espaço, para você ter aí uns estudos que deem certo, não é? Vamos lá para a nossa primeira aula aí, de Primeira Guerra Mundial. Isso aí você já está cansado de ouvir. Início 1914, final 1918. A Grande Guerra foi consequência direta dos imperialismos da Europa, não é? A gente falou dos contextos que estavam aí envolvidos essas nações, não é? É um cenário de pós-Segunda Revolução Industrial, né? É onde a sociedade europeia, a palavra na cabeça deles é otimismo, desenvolvimento, indústria, ao mesmo tempo que isso traz uma competição. Você vai atrás de novas colônias para mercado consumidor, matéria-prima e mão de obra barata, né? Esses países industriais europeus são expansionistas, militares, tudo isso ao mesmo tempo. Por trás, eles estão se armando, não é? É a paz armada porque a galera está investindo dinheiro em armas, indústria de guerra, porém, você não tem guerra, enfrentamento direto entre essas colônias, não é? E você também tem na Europa, em certas regiões, os nacionalismos, tá? Falamos disso também, muito. Então você tem nas colônias aquele negócio da missão civilizatória, né? De você levar a civilização para eles. Na Europa, a Belle Époque, criação do cinema, o lazer noturno, os bares, os cafés, a dança, tá? Falamos muito disso, fizemos até um link com a história da arte, né? E você saber que esses países imperialistas começam a fazer as suas políticas de alianças bem antes de uma declaração de guerra. Na Primeira Guerra Mundial, ou na Grande Guerra, os países se aliaram antes da guerra começar. Porque geralmente os países entram em guerra e vai formando as alianças. Aqui não. Aqui você já tem interesses comuns entre esses países. E lembrando da política de alianças então feita,
feitas tríplice entente França, Inglaterra, Rússia. Tríplice aliança Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália, que entra aí, depois sai, não é? Mas enfim, a base então são esses impérios. O Império Inglês, o Alemão, a Áustria, ok? Sabemos aí que o estopim da guerra foi o príncipe austríaco visitando a cidade de Sarajevo. Ele vai lá e desfila em um carro aberto. Ele sofre um atentado, né, do Gavrilo Príncipe, um sérvio, não é? Esse negócio das nacionalidades, a questão balcânica, lembra? Uma região de interesse. A Alemanha era interessada naquilo, não é? A Áustria era interessada naquela região, tá? Então, o príncipe austríaco, visitando a Sérvia, em Sarajevo lá, é assassinado e toda essa política de aliança já feita entra como um efeito dominó. Lembra que eu falei isso em sala de aula? Só faltava o pretexto, não é? Aí a Áustria pediu investigação lá em Sarajevo, é recusada, a Áustria declara guerra à Sérvia, aí a Alemanha se junta à Áustria, a Rússia declara guerra à Áustria, aí a Alemanha declara guerra à Rússia, a Alemanha declara guerra à França, a Inglaterra declara guerra à Alemanha, não é? Você desencadeia essa política de alianças, certo? Que você tem as fases do conflito. Primeiro você acha que é a guerra de movimento, que você desloca tropas, não é? A Alemanha acha que a guerra vai ser curta, invade a França, você tem ataques marítimos, depois essa guerra vai virando uma guerra estática, não é? Uma guerra de trincheira, que você vai ter a formação da frente desses exércitos aí, uma trincheira na frente da outra, aquela terra entre eles, a terra de ninguém, em que a vitória é dada quando um domina a trincheira do outro, não é? Aquela guerra pesada, devagar, né? A vida dos soldados naquela trincheira, tá? Então, você lembrar Primeira Guerra, você lembrar das trincheiras. Lembrando aí, né, eu sempre faço esse link dessas escolas artísticas, tá? O que acontece aí? Essas escolas artísticas surgiram num período anterior à Primeira Guerra, outras na própria guerra, outras no pós-Primeira Guerra, tá? Ou elas criticavam a guerra, ou elas viam a Revolução Industrial, as suas consequências, de uma outra visão. Então, por exemplo, esse quadro em cima, superior à esquerda, você tem o futurismo, não é? O que era o futurismo? Era você usar o dinamismo, a ação, a modernidade, o que a indústria produz, o novo, não é? É uma arte de movimento rápida, não é? Lembra lá da tela do cachorrinho, né? Mexendo as patas. É uma que vai valorizar a guerra. Aí você tem o comboio, né? Olha o comboio aí em ação. É um tanque de guerra, soldados. Tá vendo? A gente falou também do dadaísmo, que é o nonsense, aquela coisa assim que você não tem sentido, porque a guerra é vista como um absurdo, tá certo? É um absurdo a guerra, aquela Europa científica, técnica, racional, acabou em guerra. Então não tem sentido nenhum isso,
né? Olha aí a colagem a colagem dos quadrados dispostos segundo as leis do acaso, do nada. É o dadaísmo lá do Duchamp depois, ali, ó, a roda da bicicleta, para quê? O banco não serve para sentar, a roda não serve para andar, para que serve? É aquela coisa do absurdo. Uma outra também, que eu falei em classe, mas não coloquei aí, é o expressionismo, por exemplo, não é? Que mostra o drama, o pessimismo, o exagero, tá? O expressionismo inspirado lá no Vincent van Gogh, né? Que o Vincent usava a deformação da realidade, né? Que revelasse o seu interior. O expressionismo, então, são as impressões externas, o expressionismo é a interiorização do olhar. É subjetivo, é a sua própria verdade. O expressionismo mostra as emoções e as angústias do século XX, né? Então essas escolas artísticas da arte moderna ou vai estar relacionado nesse período entre guerras, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, tá? Então é legal você fazer esse link aí. Porque se você vê algum exercício, alguma atividade de arte ou de história, você pode conectá-los, não é? E entender o contexto histórico. Lembrando aí também no ano de 1917, o ano que os Estados Unidos entra na guerra, né, por causa de navios atacados, né? No ano de 1917 também, a saída da Rússia, por causa que a Rússia estava passando por uma turbulência civil, as revoluções russas, a gente vai ver depois. E um ponto importantíssimo da guerra, ela é você pensando como um cara contemporâneo, um cara da época, não é? Ela é uma guerra extremamente importante porque muda o cenário político, muda as fronteiras europeias. É uma guerra onde morreu muita gente, né? É uma guerra onde você teve esse ineditismo de tecnologias, não é? O tanque de guerra, as metralhadoras, as granadas, né? Você cria uma Liga das Nações, que não vai servir lá para muita coisa. A guerra é vista como um negócio, é uma indústria autônoma. Quem vai comprar arma de quem? Quem vai vender arma para quem? Não é? Você vai ter um enfraquecimento do equilíbrio europeu como apenas Europa com superpotências. Você vai ter todo o desenho do mapa europeu mudado, não é? Esses impérios que entraram em guerra vão diminuir, tá? Você vai ter então as crises pós-guerra, muitos descontentamentos sociais e consequência do Tratado de Versalhes, né? Você vai ter um revanchismo da Alemanha, que é consequência desse tratado, que vai levar a sistemas políticos autoritários e a Segunda Guerra Mundial. Ok? Bom, então é curto, rápido, porque falamos muito, não é? Sobre isso, o período anterior à guerra, o período posterior à guerra, as escolas artísticas. Então aqui é só um resuminho aí para você lembrar e você conectar aonde paramos. Beleza? Muito obrigado. Abraço. Até mais.